Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Antônio Carlos fora do Fluminense. Bom, mas um jogador que realmente chamou atenção negativamente no início da temporada, depois começou a ter espaço, até chegou bem, mas no final da história, no todo, chamou mais atenção negativa do que positiva, né? Em diversos momentos parecendo que estava completamente abaixo do que era esperado do elenco do Fluminense, mas no final da história as pessoas seriam muito mais sobre o passado recente do que o passado lá de trás. E antes disso, então, falo mais sobre esse tema. Tem uma coisa que YouTube Live voltou às 7 horas, né? Vamos comentar bastante sobre isso, né? Eu já vou fazer um vídeo. Pelo menos ali às 7. Eu vou fazer um vídeo às 12 horas. Esse aqui é o vídeo das 18 horas. Das 20 horas. Então, entenda justamente a situação toda. E claro, aqui embaixo tem o abaixo-assinado para falar sobre a SAF, né? Pra gente ter um debate democrático e transparente, tá bom? Continua ainda aí, não sei se continua, mas tô sempre ali dando a moral. Bom, essa matéria aqui ela foi feita através do Fluminense Tuf, mas também com a questão ali, né, do Vini Casagrande, né, que é atualmente do SBTI, também estou no YouTube, parceiro da KTO, e tem a publicidade aqui, né? Sport acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Antônio Carlos junto ao Fluminense. O jogador deve chegar ao clube pernambucano no dia 8 de janeiro para realizar exames e assinar o contrato. Empréstimo, né? Então a gente não perdeu ainda. Então desculpe o João Vitor, né? Parabéns ao Carlos do Fluminense que observou e já dispensou. Não dispensou, só emprestou. Tá? Vamos nessa. Vamos falar aqui sobre essa situação, né? Importante pra gente lembrar. Bom, primeiramente, quando ele foi contratado, o que eu me lembro mais era: nossa senhora, mas jogador da MLS. É um jogador que, o Palmeiras dispensou. É um jogador fraco. Foi isso tudo que foi dito. É um jogador que, ele mais atrapalha do que ajuda. E de fato, no início do jogo, nos primeiros jogos dele, pelo menos ele entrando na reserva, entrando como reserva, né, entrando às vezes como titular também, porque normalmente não se troca zagueiro, chamou atenção muito negativamente, tá? A gente não pode deixar de se lembrar sobre a questão muito antiga por conta da muito nova, que só porque a gente se lembra muito mais de um passado recente do que um passado bem lá de trás. E diversas vezes, né, o próprio Leinad, que eu me lembro, né, pra quem não sabe, Leinad do Central Fluminense, ele pontuou que ele não queria esse tipo de jogador. É um jogador que ele só tem título na carreira, e de fato ele só tem título na carreira porque o Fluminense, porque os caras ganharam com ele no elenco. Diversas vezes a gente pergunta, né, mas como é que esse cara, por exemplo, o Belletti ganhou uma UEFA Champions League fazendo gol no final. Ele merecia fazer esse gol no final? Ele merecia ter uma UEFA Champions League? Claro que não. Mas ele fez. E aí? Então, a primeira sensação que teve, justamente através do Leinad, que para quem não sabe, ele também tem experiência como técnico, então ele entende bastante mais de futebol do que eu, por exemplo, não do que vocês, não sei, mas do que eu, chama atenção sobre isso. Então, mais uma vez, a gente tem essa pontuação muito legal sobre o Fluminense, né? Sobre a situação. Mas antes disso, antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui são Twitter dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E claro, esse mesmo Pix aqui, também pode servir para parceria. Então manda aqui por e-mail para isso aqui, pra gente ter uma parceria legal, tá? Vamos nessa, vamos comentar também sobre esse assunto. Só pra gente falar aqui do Antônio Carlos, o Antônio Carlos que
que ele tem 31 anos de idade, ou seja, vai fazer 32 anos de idade. Não está justamente naquele dito miolo, né? Não vai estar naquele miolo justamente nesse ano, né? Ele faz aniversário dia 17 de março. Então, ou seja, ele já está mais velho do que o que é pedido justamente pelo próprio Mano Menezes. Então, logo pensando justamente na gestão do clube, ele não serviria mais para o elenco, né? Aí teria algumas exceções, mas que são exceções que são realmente reconhecidas pelo Fluminense, como por exemplo o próprio Thiago Silva, o Thiago Santos, o próprio Manuel, que parece ser uma exceção também. Então a gente tem justamente essa pontuação do Antônio Carlos, né? Que diversas vezes era sempre o reserva. Só pra gente lembrar que o Manuel também ia pro jogo, mas não o Antônio Carlos. E também em diversos momentos, quer dizer, o Manuel ele só teve um grande momento. O Manuel só teve um grande momento e o Antônio Carlos nunca teve esse grande momento. Então as pessoas elas reclamam demais do Manuel, mas do Antônio Carlos não. Da maneira que é feita, né? Não é que os dois reclamaram. A renovação de contrato de Manuel e também a dispensa veloz do Antônio Carlos. Agora, fica claro que pelo todo o Antônio Carlos realmente ele merecia sair. Tá bom? O Fluminense então ele para mim acerta justamente nesse empréstimo. Claramente que ele talvez possa contar com ele no futuro, mas para mim seria interessante até mesmo observar ele em outro clube para ver se ele se ajusta em alguma situação. E o mais importante disso tudo é entender que o Fluminense, ele hoje precisa de contar jogadores de excelência. Manuel não é um jogador de excelência, Antônio Carlos menos ainda. Tá bom? Como eu posso falar aqui, e na minha concepção, né, no todo, né, minha opinião, vale a pena emprestar ele, sim. Foi a melhor escolha. Eu acho que não vai ter como ter venda, né? Ou até mesmo se ele conseguir vender, para mim tá ótimo. A gente precisa realmente diminuir alguns jogadores que realmente não participaram tão bem. O Antônio Carlos só participou bem somente no finalzinho, mas não foi tão bem assim como por exemplo o Manuel foi lá atrás. E é isso, né? O Fluminense tem que fazer escolhas e na minha concepção essa aqui foi uma boa escolha. Mas é claro, fica justamente ao critério de vocês sobre a sua visão de mundo também, a sua visão do que foi o jogador. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, no dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.